nós vamos finalizar o PET do terceiro ano, onde nós vamos trabalhar com a última reação química, que é ozonólise. Então, vamos compreender esse processo, esse mecanismo, entender a sua relação e quais são os produtos formados dessa reação. E principalmente duas características muito importantes do ozônio, que são responsáveis, então, para que ocorra essa reação química. Bom, ozonólise é a reação de alcenos com ozônio e água catalisada pelo zinco metálico. Ele forma aldeídos ou cetonas e também o peróxido, que é o H2O2. A formação de um determinado produto depende do tipo de alceno que vai participar da reação. De uma forma geral, os alcenos podem ter carbonos primários, secundários ou terciários, compondo a ligação dupla. Então, vamos só observar aqui os tipos de alcenos que nós temos, porque eles serão extremamente necessários para identificar quais serão os tipos de produtos formados. Então, nós temos aqui, por exemplo, o carbono primário. Observe que entre os carbonos que fazem a dupla ligação, apenas existe eles, ou seja, apenas um está ligado a outro carbono. Então, ambos são carbonos primários. Aqui embaixo, nós temos o carbono secundário, aonde nós temos cada um dos carbonos ligados pela dupla, ligados a outros dois carbonos. Portanto, são chamados de carbonos secundários. E ainda os carbonos terciários, que são aqueles carbonos que fazem parte da dupla, mas ainda estão ligados a outros três carbonos. Então, observe que o carbono primário, ele não é ramificado, porque como eu só tenho aqueles carbonos que fazem a interação entre a dupla, depois deles eu só tenho hidrogênio, então não existe ramificação. O carbono secundário, eu também não tenho ramificação, ele também é uma cadeia não ramificada. Agora, o carbono terciário, eu consigo colocar todos esses carbonos em uma única linha, de uma forma linear? Não consigo. Vocês vão observar que mesmo que eu consiga colocar grande parte desses elementos de forma linear, vai sobrar carbonos ou para cima ou para baixo. Isso indica que ele é uma cadeia ramificada. E isso sim vai fazer diferença quando formos trabalhar, então, os produtos formados pela esse tipo de reação. Bom, falando sobre o ozônio, nós temos então algumas características importantes. Nós sabemos que o oxigênio, ele é da coluna 16, logo ele tem 6 elétrons na sua última camada. Além disso, ele precisa de ter 2 ligações químicas para se tornar estável, ou seja, atingir então aquela famosa regra do octeto. Porém, existe a molécula de ozônio, e a molécula de ozônio são 3 oxigênios ligados. Então, eu desenhei aqui o processo de ressonância que ocorre no ozônio. É justamente esse processo de transferência de elétrons na própria molécula que fará com que essa molécula se torne estável e exista na atmosfera, exista na natureza, ok? Então, eu vou desenhar, então, olha só, eu tenho aqui este este oxigênio, que está ali fazendo uma dupla ligação com outro oxigênio. Então, observe que aqui eu tenho 1, 2, cada ligação representa um par de elétrons. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou ter exatamente 8 elétrons. No entanto, esse oxigênio deveria estar fazendo apenas 2 ligações químicas. E ele está fazendo 3 ligações. Portanto, ele adquire uma carga positiva. Esse outro oxigênio aqui, ele só está fazendo uma ligação química. No entanto, ele precisaria estar fazendo 2 ligações. Existe, então, um excesso de carga negativa aqui, ok? O que aconteceria, então, vamos trocar aqui a cor, vou colocar de preto. O que aconteceria, então, se esse par de elétrons que está aqui em uma dessas ligações doasse esses elétrons, fosse rompida, né, fosse eliminada e entregasse esse par de elétrons para esse oxigênio central? Então, o que está acontecendo aqui? Agora eu tenho
esse oxigênio que ainda tem a carga negativa, observe que ele continua com a mesma quantidade, só que agora essa carga que era positiva foi o quê? Ele foi neutralizada pelos elétrons da ligação. E agora esse oxigênio aqui é que está positivo, ok? Então, esse positivo é daqui, tá, gente? Então, esse oxigênio aqui é que está positivo. Então, agora eu tenho um oxigênio central neutro, um oxigênio na lateral positivo e o outro negativo, ok? O que pode acontecer? Bom, os elétrons que estão aqui, nesse oxigênio negativo, eles podem ser enviados, então, para o outro oxigênio, certo? Então, dessa forma, o que está acontecendo agora? Eu vou ter, nesse caso aqui, uma carga negativa e, nesse caso aqui, uma carga positiva. Bom, os elétrons que estavam na parte de cima, no oxigênio central, eles podem, então, agora migrar, formando uma dupla ligação entre esses dois oxigênios. Então, eu tenho reestabelecido agora aqui a carga positiva. E agora a carga negativa está no outro oxigênio. É justamente essa movimentação de elétrons em toda a molécula que faz com que essa ligação dupla ela mude de lugar, ela passe, horas ela está na direita, ora ela está na esquerda, ora ela está na direita, ora está na esquerda. Dessa forma, essa migração da dupla ligação, nós podemos representar ela também da seguinte forma. Oxigênio, ligação simples entre outros oxigênios e um tracejado. Por que esse tracejado? Porque horas essa dupla ligação vai estar de um lado, ora essa dupla ligação estará do outro. E isso indica a ressonância. É justamente essa migração desses elétrons dentro da própria molécula, ok? Bom, outra característica importante do ozônio é justamente o processo de oxidação. Então, o ozônio, na presença de água, e catalisado pelo zinco, ele vai formar, então vai liberar 3 átomos de oxigênio, 3 oxigênios atômicos, ou oxigênios radicalares, vai depender aí do autor que você estiver trabalhando. Mas é o oxigênio, ok? Vai liberar, então, esses 3 oxigênios, vai haver a quebra deles. Bom, a ozonólise, então, de alcenos, por questão de simplificação, também não vamos colocar todos os compostos inorgânicos presentes na reação, ok? Nós vamos fazer isso de forma simplificada, sempre com os produtos de interesse e os reagentes de interesse. Bom, ozonólise, então, de alcenos, se a ligação dupla se encontra entre 2 carbonos não ramificados, ok? Obtém-se, então, como produto orgânico apenas aldeídos. Então, o que vai acontecer? Vai ter a quebra da ligação, a inserção do oxigênio, a dupla ligação, e não vai ter a inserção do oxigênio na parte de baixo. É diferente da reação com permanganato, onde nós tínhamos a inserção do OH ou a inserção de 2 ou mais oxigênios. Nesse caso, vamos inserir apenas um oxigênio para cada um dos lados da molécula, ok? Então, nós temos essa parte amarelinha aqui com o seu oxigênio e essa outra parte amarelinha com outro oxigênio. E o restante vai formar, então, o nosso peróxido, ok? Que é o H2O2. Bom, e se a ligação dupla se encontrar entre 2 carbonos ramificados? Lembra quem são os carbonos ramificados? São os carbonos terciários. É aqueles que, além de fazer dupla ligação com outro carbono, estariam ligados a outros 2 carbonos, ok? Então, aqui tem a representação também de forma didática, representei de uma cor de um lado, uma cor amarela, de outro, uma cor azul, para vocês poderem identificar melhor. Então, aqui vai ter a quebra da ligação dupla e eu tenho a formação, então, agora de cetonas. Então, vai ter a formação de uma cetona, a outra cetona e ainda o oxigênio que vai sobrar vai ficar no peróxido, ok? Bom, se ainda houver, a ligação dupla entre um carbono não ramificado e um outro ramificado,
nós vamos ter uma mistura entre aldeídos e cetonas. Então, nesse caso aqui, eu tenho essa parte amarela, onde é um carbono primário, e essa parte azul, onde nós temos um carbono terciário. Observe que na parte amarela, nós estamos formando um aldeído, C-O-H. Isso aqui é um aldeído. E do lado de cá, nessa parte azul, nós temos a formação de uma cetona, onde eu tenho esse carbono terciário sofrendo, então, a inserção do oxigênio, onde tenho a dupla O. E ainda a formação do peróxido, ok? Então, esse é um misto dos anteriores. Enquanto que, se eu tiver só carbonos ramificados, eu tenho a formação de cetonas, carbonos não ramificados, eu tenho a formação de aldeídos. E se eu tiver um misto dos dois, eu terei um misto de produtos. O que você, aluno, precisa saber é aonde vai ser inserido o oxigênio, aonde vai ser aldeído e aonde vai ser cetona. Então, carbonos ramificados, cetona. Carbonos não ramificados, aldeídos. Bom, eu trouxe aqui para vocês algumas atividades que vão facilitar um pouquinho o nosso entendimento a respeito, principalmente, de entender essa questão de NOx. Então, para que vocês entendam, desde o iniciozinho, nós vamos começar lá da primeira semana. Então, essa atividade que eu separei aqui do PET, ela está lá na primeira semana do PET de vocês, ok? Então, aqui, ele pede para calcular o NOx de cada um dos carbonos aqui presentes. Então, olha só, nós vimos na nossa primeira aula que existe NOx fixo. Por exemplo, o hidrogênio, ele é um que possui o NOx fixo. Então, o NOx do hidrogênio, fixo assim, né? Ele é 99,9% de fixo. Existem umas situações onde ele altera. Mas nesse caso aqui não é a questão. Então, eu vou ter o NOx de todos aqui, mais um. Se eu não tivesse o bromo, qual seria a carga do carbono para poder anular esses hidrogênios? Teria que ser o quê? Este carbono aqui, ó, ele teria que ser menos 3. Porque menos 3 e 3 vezes mais 1, ou seja, eu teria 3 cargas positivas, anularia com menos 3. No entanto, eu tenho o bromo. Qual que é a carga do bromo? O bromo, ele é da mesma coluna que o Cl, que o cloro. Então, ele é o menos 1. Qual que é a carga que o carbono precisa ter para anular esse menos 1? Não teria que ser mais 1? Então, a carga deste carbono tem que ser a soma desses valores. Menos 3 e mais 1. Logo, essa carga tem que ser menos 2. Ok? Bom, vamos tentar então fazer o próximo. Então, vamos olhar aqui para esse lado de cá agora. Agora eu tenho 2 carbonos para determinar, certo? Então, eu tenho aqui os hidrogênios, oxigênio, hidrogênio e carbono. Vamos começar pelos hidrogênios, ok? Então, olha só, o NOx deles é sempre mais 1. Mais 1, mais 1, mais 1, todos mais 1. Entre os carbonos aqui, como eles estão ligados de igual para igual, não existe diferença de carga, certo? Então, aqui não conta. Então, este carbono aqui, este carbonozinho aqui, qual que é a carga que ele tem que assumir para anular esses 3 hidrogênios? Ele tem que assumir uma carga menos 3. Porque eu tenho 3 cargas positivas, com menos 3 vai dar 0. Perfeito. Agora, e este carbono? A diferença deste carbono é que agora ele tem ligado a ele um oxigênio. E a carga do oxigênio normalmente é menos 2. Certo? Esse oxigênio ele está ligado a um carbono e está ligado... Aqui, ele vai estar ligado a um carbono e está ligado a um hidrogênio. O que quer dizer isso? Quer dizer que o somatório dessas duas cargas precisa dar 0. Se ele já está anulado aqui, ó, uma carga positiva, qual que é a carga que este carbono precisaria ter para anular esse menos 2 do oxigênio? Ele precisaria ter uma carga
mais 1. E para anular esses hidrogênios ligados diretamente a ele, ele teria que ter uma carga o quê? Menos 2. Logo, essa carga seria qual? Mais 1 e menos 2 seria menos 1. Débora, tem como fazer isso de outro jeito? Tem. Se você parar para pensar, qual que é a estrutura aqui? Eu tenho C2, H6, oxigênio, só 1. Perfeito. Qual que é a carga que o hidrogênio normalmente tem? O hidrogênio não tem uma carga, vou até mudar aqui a cor. Ele não tem a carga mais 1? Mais 1 vezes 6, a carga dele vai ser mais 6. Qual que é a carga do oxigênio? A carga do oxigênio seria menos 2, certo? Então, eu vou passar aqui para baixo, menos 2. Então, mais 6 e menos 2 quer dizer que esses dois carbonos aqui, os somatórios deles, tem que dar uma carga de mais 4. Observe que eu tenho, menos. Deixa eu apagar aqui. Ele tem que ser aqui menos 4, que aí sim vai dar 0. Aqui eu tenho menos 3 e aqui eu tenho menos 1, exatamente o menos 4 que eu preciso. Certinho? Parece confuso agora no início, mas à medida que vocês forem treinando, vai facilitando o entendimento, ok? Eu vou deixar esse outro aqui para vocês fazerem certinho aí com vocês. Então, é a mesma quantidade de elementos, porém a estrutura está diferente. O oxigênio agora está ligado entre os carbonos. Como será que eu faço esse cálculo, ok? Bom, agora nessa atividade aqui, eu tenho duas estruturas, o formol e o ácido fórmico. E eu quero saber qual que é o NOx do carbono, ou seja, o que aconteceu com esse carbono? Ele ganhou elétron, ele perdeu elétron? Lembrando que quando eu falo de moléculas orgânicas, eu estou me referindo a um ganho aparente, ok? Então, houve uma perda ou um ganho aparente. Então, olha só, o formol ou formalina é uma solução aquosa de metanol utilizada na conservação dos tecidos de animais, cadáveres humanos, para estudos em biologia e medicina. Ele é oxidado a ácido fórmico, segundo a equação abaixo, para evitar que os tecidos animais sofram deteriorização ou oxidação. Então, vamos tentar fazer o cálculo justamente desses carbonos aqui. Vamos ver o que a gente consegue descobrir. Então, olha só, esse carbono aqui, ele tem, isso, vermelho, aqui, um hidrogênio ligado a ele com a carga mais 1, outro hidrogênio ligado a ele com a carga mais 1. Então, se não tivesse o oxigênio, o carbono teria que ser menos 2. Só que existe esse oxigênio, e ele é o menos 2. Essa é a carga que o oxigênio assume. Então, este carbono aqui, ele precisaria ser menos 2 para anular os hidrogênios e mais 2 para anular quem? O oxigênio. No total, eu tenho uma carga 0. Então, este carbono aqui, ele tem a carga 0. Ok? Vamos ver o outro. Então, agora eu tenho um hidrogênio mais 1. Esse oxigênio aqui, que nós já vimos, né? Que ele tem que ser aqui, ele é menos 2. Só que ele já tem um hidrogênio, logo este carbono tem que ser mais 1. E aqui, menos 2. Então, o que vai acontecer com este carbono aqui? Para ele anular o hidrogênio que está à esquerda dele, ele precisaria ser menos 1. Para anular o oxigênio que estaria embaixo, ele teria que ser mais 1. E para anular o oxigênio que está fazendo essa dupla ligação, ele teria que ser mais 2. Então, qual é o total? Qual que é a carga que este carbono assume? Ele vai assumir a carga, então, de mais 2. Então, observe que de 0, ele foi para mais 2. Ou seja, ele perdeu aparentemente 2 elétrons, ok? Que é justamente os que fizeram, então, os que formaram essa outra ligação com o OH. Bom, gente, aqui ainda tinha mais uma atividade.
Mas aqui é bem simples. Essa atividade aqui, quando ele já te dá o produto final, você tem que reestabelecer a insaturação, removendo quem foi adicionado, no nosso caso aqui os OHs, formando as duplas ligações e então descobrir quais são os nomes dos compostos, ok? Bom, no mais eu quero agradecer pela aula de hoje e deixar aqui um grande abraço virtual. Até mais!